lamentavelmente, tem relações difíceis com os Estados Unidos, o Canadá, Suécia, Inglaterra, Austrália, Vietnã, Japão, Coreia, Taiwan, Índia e África. Quase com todo o mundo, eles têm uma briga ou outra. E a mim faz mal, sendo grande amiga da China, eu gostaria do país ter amigos. E a diplomacia que jogaram ultimamente não foi a melhor para ganhar amigos. É uma pena, porque a vida no interior da China não é tão ruim assim, mas a aparência lá fora não muito boa. Esse gráfico eu já mostrei com a Brapa, né? Mas é interessante ver os pontos de vista. Visto dos Estados Unidos, a China é uma potência imperial agressiva que quer se conquistar um espaço colonial. Né? Mas visto da China, a China está cercada de bases americanas, de aliados americanos, nas ilhas do Japão, a Coreia, Okinawa, Taiwan, Filipinas, Vietnã, todas potências não muito amigas da China. Então, do ponto de vista da China, eles são cercados. Tudo bem, tanto para a situação geral. O mercado de algodão. Nas últimas semanas tivemos 3 desenvolvimentos. A bolsa de futures de Zhengzhou se recuperou um pouco, seguindo o mercado de Nova York. No mercado físico, continuamos vendo uma demanda muito fraca. E a importação, lamentavelmente, não é muito centrada no algodão brasileiro. São as grandes estatais que compram, na maioria, algodão americano. Esse gráfico está indicando o desenvolvimento na bolsa de Zhengzhou. Dá para ver uma certa recuperação dos pontos mais baixos em abril, mas nada de dramático. Mas, pelo menos, um certo avanço. Por que o mercado físico é tão fraco assim? Tem 3 razões principais. Primeiro, normalmente, na China, o algodão importado está mais barato que o algodão nacional. Eles têm esse sistema de alíquota para manter o preço nacional mais alto, para subsidiar a produção. Né? Especialmente naquela região politicamente difícil de Xinjiang, eles querem segurar que o produtor recebe bastante dinheiro para manter a estabilidade. Mas agora a relação de preço é invertida. Agora o preço do algodão importado é mais caro que o algodão chinês. Mesmo para quem tiver alíquota, importar agora simplesmente não é muito econômico. Tem alguma importação por razão de qualidade e, claro, por razão política. Mas economicamente não é interessante importar. Segundo, como no mundo inteiro, a fiação de silagem não tem bom negócio. Né? Bem-vindo ao clube. Na China não está melhor que no Brasil, na Turquia, nos demais países. E, finalmente, o poliéster continua muito mais barato que o algodão. Esse gráfico está indicando a relação entre algodão importado e algodão nacional. A linha azul é o preço do algodão nacional chinês. A linha vermelha é o outlook, mais os custos da importação, alíquota, etc. Dá para ver que no passado, 2018, 2019, a diferença de preço foi muito importante. Depois, continuava uma certa vantagem de importado e a vantagem menor. E agora, nos últimos tempos, nas últimas 2, 3 semanas, o algodão importado está numa desvantagem. Aqueles barras cinzas que são a diferença de preço. A consequência, claro, se usa mais algodão nacional, menos importado. Esse gráfico está indicando o volume de transportes de algodão da província de Xinjiang para o leste. Né? Xinjiang produz uns 90% da safra chinesa. É muito concentrado lá. E dá para ver que o volume de algodão que está saindo de Xinjiang para abastecer a indústria no leste do país é muito forte. Né?
Então, parece que agora a indústria chinesa está trabalhando, na grande maioria, com algodão nacional, porque é mais barato, né? Lógico. Mas, pelo menos, esse uso contínuo de algodão nacional está contribuindo para reduzir os estoques nacionais, né? Esse gráfico está indicando os estoques de algodão livre fora da reserva. Está baixando, mas baixando devagar e continua num nível historicamente alto. A fiação, como já disse, vai mal, continua mal. Esse gráfico está indicando a taxa de operação. Esses números não são muito indicativos, mas o importante é que a taxa de importação está mais ou menos no nível do ano passado, nos piores tempos da guerra comercial. E no setor tecelagem, ainda pior. Né? Dá para ver que a atividade industrial se recuperou rapidamente em março, depois da pandemia. Quando a pandemia entrou sob controle, a recuperação foi rápida, mas só até um certo nível. Né? E o problema é falta de demanda na exportação. O terceiro ponto que mencionei, a relação poliéster-algodão. Poliéster continua sendo muito mais barato que algodão, só metade do preço. Né? Nas últimas semanas, algodão subiu, poliéster desceu, e a linha cinza, a diferença até aumentou. Para concluir, por agora, enquanto vemos as compras da reserva continuar, sendo a maior fonte de demanda, acho que os Estados Unidos vão continuar a ter uma vantagem. Né? A reserva, os estatais estão parcialmente comprando por razões políticas, não econômicas, e isso claramente está ajudando ao basis americano e prejudicando o basis dos demais produtores. O que é bom, pelo menos, é que as compras da reserva também estão ajudando o mercado de Nova York, então, afinal, preço fixo também melhora para o produtor brasileiro, mas, relativamente, o produtor brasileiro agora está numa desvantagem contra o produtor americano, uma desvantagem que não está merecida por qualidade, é unicamente por causa política. Aí que não tem jeito, né? Pode produzir o melhor algodão do mundo, se por razão política o maior comprador quer americano, paciência. É possível que a reserva vai comprar algodão brasileiro também. De vez em quando ouvi boatos, mas não tem nada confirmado. Acho que a probabilidade é 50%. Espero que seja um pouco mais, mas por agora simplesmente não sei. Quando souber, vou informar-lhes. Para uma recuperação duradoura de demanda privada, isso é que precisamos para estabilizar o mercado, precisamos superar a pandemia. Não tem jeito, precisamos de uma vacina, uma cura. Eu entendo que neste momento tem um teste de 9.000 doses de vacina do Instituto Butantan, em colaboração com a firma chinesa Sinovac. Espero que terão sucesso. 9.000 doses já é bastante bom, né? Que se isso der certo, acho que daqui uns 3, 4 meses teremos uma vacina. Só podemos rezar. E ultimamente, ao sujeito do preço de bolsa em Nova York, acho que, considerando a situação fundamental que é extremamente negativa e o mercado subiu, a conclusão é clara que o preço está determinado mais dos fluxos financeiros, de considerações macro, que dos dados fundamentais de algodão. Acho que o Bill pode explicar isso ainda mais. 10 minutos, acabei. Ok, Thomas, obrigado pelas suas considerações. Foi bastante instrutivo. Realmente está subindo devagar, né, o mercado, e as coisas não estão indo tão bem como a gente talvez esperava. Mas vamos ouvir agora as palavras do Bill. Boa noite, Bill.
sobre os mercados, o que você nos tem a passar. Boa noite. Thank you. And I hope you will survive through a translated presentation. I will now share my screen. Importante reforçar a todo mundo, pessoal, que clicar na interpretação ali inferior direita e selecionar português para quem quiser ouvir em português, tá? Importante que vai ter uma tradução simultânea, mas para quem clicar ali no botão inferior à direita e selecionar português. Obrigado. Sorry, Bill. No problem. Well, good evening, everyone. Here in the UK, it's past midnight. It's Friday night, but I managed to stay out of the pub, so you're lucky. With only 10 minutes, I'm going to give a snapshot and not a complete picture, you will understand. So what I'm going to try and explain is to put the price of Brazilian cotton in the context of the global export market today. And the simplest way to explain the price of Brazilian cotton is that it's made up of two separate factors. One is the ICE cotton futures, and the other is the basis. As I'll show, the Brazilian producer has almost no control over ICE cotton futures, but you do have some control over the basis. And I'll talk about both those things over the next 9 minutes. So let's start with where we have come from. You can see from this chart that when we look at the Chinese market, Brazil made a lot of progress over the last 3 years. In the middle column, you will see the market share of Brazil in Chinese imports for 2017 to 2018. It doubled from 6% to 12%. And then from 2018 to 2019, where it more than doubled again. If you go down 2 rows, you will see the reverse happening to the main competitive bale for Brazilian cotton, which is the USA. And so things were moving up. And if Brazilian producers remember the glory days of when Brazilian basis was 500 on FOB, well, this is the main reason why that basis increased. You will see in the actual number, Brazil managed to export to China in 2019, 500,000 tons. Remember that number. Now we'll look at what's going on today in China. And Thomas alluded to some of the politics that are playing out right now. And you'll see here that phase 1 of the trade deal that has been signed between China and the USA has been a success. If you compare the 25th of June 2020 with the 27th of June 2019, you will see that the current outstanding open sales of US cotton to China are sitting at a much bigger number, 2.9 million bales, or around 630,000 tons this year, versus 1.8 million bales, or 390,000 tons last year. Nearly all of that difference is in the current crop US cotton that has been sold to China in the last 10 weeks. Yes, 10 weeks it's taken to turn the picture around for US cotton to China. And if you look down that chart and you see the sales proportion into China of US cotton, then China has been the main customer for US cotton over the last 3 months. And to put it in the simplest of possible snapshots,
in the last 10 weeks, China has bought well over 500,000 tons of US cotton. During the same 10 weeks in 2019, that was 50,000 tons. So you remember those 500,000 tons of Brazilian cotton that sold to China in 2019? Well, the US just did the same number in 10 weeks. It's a big difference. So that's put things in a difficult spot. Added to that problem of the Chinese demand for the US only bale is this current question. Not only does the Brazilian farmer have very little control over ice, but you have to ask yourself, are you really trading cotton when you are looking at ICE futures? On the left hand, you see a chart comparing the S&P 500, which is the main, obviously, stock index for USA, versus global liquidity, which is the supply of money. And you'll see how this enormous supply of liquidity has pushed the global stock, the US stock market, the S&P 500 up. And then you go to the right-hand side and you'll see in blue is the S&P 500 and in white is the DEC 2020, December 2020 ICE futures contract. And you may well ask yourself, what are we trading here? Is it money or is it cotton? I'm not so sure. So we have a combination of the phase one deal being a success and driving huge sales of US cotton to China, along with global liquidity forcing ICE futures up as a shadow of the S&P 500. All of that has led to a disaster for Brazilian basis. It's collapsed from over 1,000 on to the current level, which is more or less 400 on a landed China basis. And you will see US cotton's selling at a faster pace than ever. Financial liquidity is at a higher level than ever. And the current geopolitical situation is favoring US cotton and not Brazilian cotton. But in every crisis, there is an opportunity. Remember, however, that ICE is first and foremost US cotton. Please don't forget that. It was designed to help US farmers and US end users to hedge in times of poor liquidity. And that market has more or less dislocated itself right now from non-US cotton. We're trading politics and we're trading money flow. So the bad news is that on paper, there is no floor to the Brazilian basis. I'm not saying the Brazilian basis will keep on going down, but I'm saying it can keep on going down because the only bale that has a floor on basis is the US bale, because it's the only bale that can be delivered to ICE. So unless Brazil does build a delivery market for its own cotton, that risk will always exist on Brazilian basis. It's naturally vulnerable. Yeah. But let's look at the opportunity. Where are we going in the future and what can Brazilian cotton do to take advantage? Well, we've seen that China is complicated right now because of geopolitics. However, because the Brazilian basis is so discounted today, it opens up a real opportunity. And that is to demonstrate to the rest of the world that Brazilian cotton can compete with US cotton and can do just as good a job. You have to ask yourselves the question, why does US cotton always get a premium to Brazilian cotton? Generally, that premium is around 2 cents, but currently today, it's more like 7 cents.
the US does a very good job of showing the world its quality through Green Card, which is a government class, through transparency, which allows users to view that class, and through marketing, where the US cotton industry goes out and, with a big budget, admittedly, markets itself to end users. But I'd like to just dwell for a second on transparency. Every user of US cotton around the world has the right to log in to the system that the US government manages and view the quality of the bale wherever it is in the world. And that transparency builds trust. And I'm going to finish by looking at a couple of markets, the very different markets where I think Brazil has been doing a good job in terms of competition. The first is Bangladesh. It's a complicated market for Brazil because it's not really a machine-picked market. Only 25% of that market is machine-picked origins. But even against one of Bangladesh's favorite bales, which is the West African, Brazil has been competing and it has been gaining market share. It's been doing a good job and it's been showing the Bangladeshis that there is value in the Brazilian bale. And I think that's the kind of success that Brazil wants to build on. And then I'm going to finish with Vietnam. Vietnam is a very different example. It is a machine-picked market. 85% of cotton imported into Vietnam is machine-picked. And the USA is, of course, the big competition. But in each of the last 12 months in Vietnam, Brazil has beaten the US in terms of taking extra market share every single month. So again, there is a good foundation and Brazil is doing well. So I would say, in summary, that there is a proposal to be made to the Brazilian cotton industry, and it is to intensify your presence in China, Vietnam, Bangladesh. Those are the three markets I've talked about tonight, to show them what you can do during this time of cheap basis to make the good work you're doing in capturing market share, make it permanent. Grab that market share, but keep it. Of course, when you ask a mill, they'll say, you just have to have a cheaper price, but there's more to it than that. You'll hear them ask for cheaper price, but you'll also hear them ask for more reliable and more transparent HVI data so that they can plan their production with more precision. In the end, keeping market share will bring a more resilient basis to the Brazilian bale, and it will even allow you to demand a stronger basis. But it will not solve the question of falling basis until you have your own futures market. So I lost track of time, but I hope I didn't go on for too long. Thank you very much for listening to me. Ok, obrigado, Bill, pelas palavras. Agora eu vou pedir para que o Henrique da ANEA se posicione. Contudo, só para comentar, Bill, essa questão realmente de transparência, nós estamos trabalhando nisso faz tempo. Infelizmente, eu acho que nós estamos uns 2 anos atrasados nisso, mas nós vamos trabalhar bastante esse ano para que nós possamos deixar isso pronto até o final do ano. Infelizmente, mesmo com essa pandemia, nós vamos trabalhar, né, fortemente para que essa safra a gente consiga colocar esses dados de HVI dos nossos algodões à disposição dos compradores. Muito obrigado. Henrique da ANEA, obrigado. Pode falar. Oi, Paulo, boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, a participação. Cumprimentar aqui os colegas Marcelo Duarte, o Bill, Thomas, Fernando Pimentel, Sérgio Benevides, quem mais está aí? O Alexandre Demarco e todos os outros aqui presentes numa sexta-feira à noite
Já tem 150 conexões aqui numa sexta-feira à noite, que é muito bom. Mostra que o tema é importante e a discussão que a gente vem tendo e continua tendo daqui para frente é crucial no nosso negócio, né? Eu acho que hoje a gente pode falar um pouquinho do nosso ciclo de exportação rapidamente, mas o nosso foco e energia que a gente tem que gastar é cada vez mais entender como vai ser a recuperação desse mercado, o que vai acontecer com os principais varejistas lá fora. A gente sabe quão importante é o varejo capturar mais mercado, vender mais, seja via as vendas online ou as vendas físicas, porque isso vai trazer de novo a movimentação para a indústria têxtil mundial, né? A indústria também está no meio do processo, o varejo precisa se movimentar e aí, por consequência disso, também a indústria vai voltar a ter mais confiança e consumir numa velocidade mais rápida, numa proporção maior. Parabéns à apresentação do Thomas, sempre muito boa, com as informações atualizadas da China. E o Bill também, acho que falou de maneira bastante clara e objetiva o que tem acontecido hoje no momento com a situação do basis do algodão brasileiro, né? Que a gente já viu em alguns momentos o basis do algodão brasileiro no que a gente chama de at par, na mesma paridade com o basis do algodão americano, em alguns determinados momentos até um pouquinho mais alto, dependendo da situação da safra nos Estados Unidos e a situação aqui no Brasil, e agora com um desconto bastante elevado, né? Então, por outro lado, o mercado futuro tem ajudado um pouco a compensar parte dessa situação, e a gente tem que lembrar também que o Brasil, o algodão é um produto dolarizado, né? E o Brasil, com a desvalorização da moeda local também, tem favorecido, de certa forma, né, a geração de caixa equivalente em reais para poder compensar um pouco, né? Apesar do algodão ser uma cultura mais pesada no dólar do que nos custos em reais, né? Mas sem dúvida alguma é bastante importante. Então, compartilhar com vocês rapidamente que nós encerramos o ciclo das exportações da safra 2019, encerramos o ciclo com 1.913.000 toneladas embarcadas no Brasil, isso no período de julho de 2019 até junho de 2020, um número extremamente importante para o país. A gente já falou em algumas outras oportunidades dos recordes que foram atingidos no segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano, em alguns meses. A gente não precisa repetir isso novamente, mas o fato é que o Brasil, exportando 1.913.000 toneladas, coloca a sua presença, a sua cara de uma maneira bastante distinta, bastante diferente no mercado internacional, né? A China liderou os embarques brasileiros, né? Até junho a gente tem o dado oficial do que foi embarcado do Brasil para a China, são 574.000 toneladas de algodão, aumentando bastante a presença do algodão brasileiro nas importações chinesas. E, em segundo lugar, veio o Vietnã com 290.500 toneladas de algodão embarcadas, e terceiro, em Bangladesh, praticamente 222.000 toneladas de algodão embarcadas, né? E os outros destinos como Paquistão, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, também os outros destinos importantes, bastante representativos para o algodão brasileiro, que todos juntos somam aí mais de 90% das nossas exportações. A gente viu na apresentação do Bill um ponto super importante, né? Em quanto tempo os Estados Unidos negociou algodão para a China, que é praticamente tudo que a gente conseguiu embarcar numa safra ao longo de 12 meses. Eles fizeram isso em 10 semanas, né? A gente está falando de praticamente 3 meses, numa velocidade muito mais rápida. Tem a questão geopolítica, tem uma situação política por trás, porque economicamente falando o Brasil é sim competitivo e tem algodão para embarcar, né? A gente está embarcando. Mas o mundo é uma matriz, né, entre os exportadores e os importadores. Quais são os principais países produtores que têm excesso de produção e exportam, e quais são os principais importadores, consumidores mundiais, né? E vale reforçar o que foi discutido e apresentado aqui anteriormente, que o Brasil tem uma oportunidade agora de ganhar market share em outros destinos, que a gente vem ganhando numa velocidade pequena, mas vem aumentando a nossa participação. Mas se a gente olhar a nossa contribuição, a nossa participação como algodão brasileiro dentro desses países, né, o segundo e terceiro maior importador depois da China, que é Bangladesh e Vietnã,
a gente está falando de um market share entre 15% e 18%. É muito baixo ainda para o algodão brasileiro. O Brasil tem condições de fornecer agora ao longo de 12 meses, tem muita qualidade e consegue sim aumentar a sua participação agora, até com um basis mais competitivo, né, do que o próprio Estados Unidos, aumentar a sua participação nesses países grandes importadores e não só aumentar nessa temporada, né, aumentar e se estabelecer como um grande player no consumo desses principais importadores também. Então, a gente teve a China com 575 mil toneladas embarcadas, que é talvez hoje o principal consumidor de algodão brasileiro no mundo, já que a indústria têxtil nacional também sofreu bastante, vai consumir talvez perto disso, a gente vai conferir esses dados depois com os nossos colegas aqui, mas tem um trabalho muito importante para a gente fazer. A gente tem que acompanhar de perto, né, essas movimentações que acontecem entre Estados Unidos e China e o que isso pode trazer de influência no nosso negócio, né? A gente vê o último relatório do USDA que a China pode importar perto de 2 milhões de toneladas. Se historicamente o que eles importavam entre 45% e 50% vinha dos Estados Unidos, né, e esse número reduziu muito e agora volta a subir de novo, e o Brasil estava com mais ou menos 30%, o que pode representar o Brasil nessa próxima temporada, né? Ou seja, se o Brasil perdeu um pouco desse market share, qual que é o trabalho que o Brasil tem que fazer nos outros destinos? É um trabalho que hoje tem uma oportunidade para o Brasil em termos de competitividade e precificação. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente vai ter que buscar. Do mesmo jeito que quando a gente aumentou a nossa participação na China, os Estados Unidos também aumentou a participação em alguns outros mercados. Agora a gente vira um pouco essa matriz, depois recupera de novo. Eu falei aqui anteriormente também que para a China é importante manter o Brasil como um fornecedor estratégico, né? A gente está falando agora do Brasil como o segundo maior exportador mundial, representando mais de 20% do comércio global de algodão. Então não pode simplesmente não comprar nada ou deixar o Brasil de lado, né? De toda a relação que vem sendo construída, né, entre os países como exportador e importador. Então é importante a gente estar de perto acompanhando isso para poder cobrar esse fornecimento também, essa nossa participação no mercado chinês. E deixar a mensagem que o efeito, no nosso estudo como ANEA, o efeito que trouxe desde que começou a quarentena, a pandemia, que os embarques de algodão brasileiro poderiam ter alcançado a marca de 2 milhões e 100 mil toneladas. Ou seja, tem mais ou menos 150, 200 mil toneladas de algodão que não foram embarcadas nesse período de abril, maio e junho e que serão embarcadas agora no segundo semestre junto com o algodão da safra nova, que já começou a colher e vai ser embarcado daqui para frente. Então tem bastante trabalho para fazer. Vocês viram que hoje saiu o relatório do USDA com informações importantes, né? Vocês repararam na redução da safra americana, consequentemente diminuíram também as exportações dos Estados Unidos, movimentação também no estoque de passagem dos Estados Unidos, e isso pode sim trazer, num momento em que o algodão, como preço, busca competitividade, busca tração de novo no mercado têxtil, na indústria têxtil, para voltar a consumir com força, para voltar a vender para os principais mercados consumidores. Então, essa movimentação que tem acontecido no mundo, em um momento em que o Brasil está colhendo uma safra recorde, pode ser importante sim para o Brasil. E eu diria que nesse momento, a questão até do basis, ela passa a ser secundária. O que passa a ser primordial agora é demanda. É a gente ter a segurança e a certeza de que a demanda ela vai ser recuperada e que a gente vai conseguir preencher essa demanda com fornecimento e com competitividade. Por consequência, a gente vai ter, obviamente, uma melhora de preço à medida que o mercado vai tendo mais confiança e melhorando também a sua colocação dos seus produtos, né? Então, essa é a contribuição que eu queria passar aqui como ANEA, uma vez que o ciclo está fechado e daqui para frente bastante desafio, bastante trabalho para a gente buscar superar esse 1 milhão e 900 mil toneladas embarcadas no próximo ciclo de julho 2020 a junho 2021. Ok, muito obrigado, Henrique. Ótimo o seu posicionamento. Alexandre Demarco, eu gostaria que você fizesse algumas perguntas ali para os
palestrantes, verificar se tem algumas perguntas para direcionar, alguns comentários. Boa noite a todos. Décio, Marcelo, Fernando Pimentel, Menegatti, Sérgio. Boa noite, Paulo, presidente. Bom dia ao Thomas, ao Bill e boa noite para o Henrique. Eu vou fazer um bate-bola aqui com eles, Paulo, como são 3 e são direcionados de uma forma rápida as perguntas, tá? Da parte de nós, produtores, em relação à colheita que o IME divulgou hoje, agora no final do dia, 5,5% colhido, o algodão vai bem, qualidade boa. Nossa preocupação hoje está voltada mais para a questão comercial mesmo. Então, é de suma relevância que a gente está participando e tem participado nessas lives para a gente entender o redesenho desse mercado mundial do algodão aí. Então, a gente busca realmente essa compreensão da conotação política e é muito bom ouvir pontos de vista diferentes e pontos de vista de outras fontes, né? Então, é bem interessante. Eu vou começar pelo Henrique, que foi o último que falou, que comentou agora, no número, para nós, muito gratificante, né, de 1.913.000 toneladas de exportação. É um número realmente muito forte, a despeito da gente ter como alvo 2.100.000 toneladas, mas o número é muito agressivo, né? Então, eu teria 2 perguntas para você, Henrique, de um bate-bola aí, tá? Qual que é o seu número para a safra 2021, na sua estimativa, e qual é o país, imaginando que a China não tenha a porta tão aberta para nós, qual é o país que o Brasil poderia ser um grande parceiro comercial no algodão, que poderia trabalhar com mais intensidade aí? Bom, obrigado pela pergunta. Obrigado, Alexandre. A gente na ANEA tem as nossas primeiras estimativas em relação aos embarques da próxima safra, né? E como parte do volume que deveria ter sido embarcado agora na safra 2019, nesse ciclo, acaba passando para a safra nova, ela vai ter, em conjunto com os embarques de safra nova, a gente estima hoje que entre o segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem, a gente consiga atingir a marca de 2 milhões de toneladas de embarque. O Brasil tem uma safra grande, né? O último número publicado, salvo engano, foram 2.900.000 e alguma coisa, 920.000 toneladas, acho que foi o último número da Câmara Setorial. A gente está vendo as produtividades surpreender bastante, o que é muito bom também, num momento como esse. Mas a gente estima, assim, que a gente vai conseguir exportar ao redor de 2 milhões de toneladas. Essa é a previsão da ANEA hoje, tá? E aí, por que a gente tem essa estimativa, né? A gente sabe que a gente tem um desafio enorme com China, né? Embarcamos 570.000 toneladas, como que vai ser agora, né? A China importa 1.800, 2 milhões de toneladas. Se a maior parte vier dos Estados Unidos, a participação do Brasil reduziria também. Mas, como eu comentei antes, a nossa participação na importação de alguns países, como Vietnã e Bangladesh, que são o segundo e terceiro maiores importadores, mais ou menos entre 1,5 milhão e 1.800.000 toneladas de importação, nós participamos com 15% do que eles importam. É muito pouco. A nossa presença em mercados como a Indonésia, por exemplo, ela é mais consolidada, né? O Brasil já chegou a 30%, entre 25% e 30%. A gente tem aumentado também bastante a nossa presença na Turquia. Tem espaço para aumentar mais. Sem dúvida tem espaço. A gente percebe isso em relação ao algodão brasileiro. O Paquistão depende muito da situação da safra no Paquistão, né? Quando o Paquistão tem uma safra boa, a importação é menor, uma safra mais problemática, a importação acaba sendo maior. Esse ano a gente teve uma participação maior no Paquistão também. Também é importante, né? A Coreia do Sul teve um consumo já maior, hoje tem um consumo menor e tem uma participação já estabelecida ali entre Brasil, Estados Unidos e Austrália. Vocês viram também, acompanharam no relatório do USDA, a safra na Austrália, né, que é um número importantíssimo aqui para a gente acompanhar no Brasil, uma safra pequena, né, mesmo a perspectiva de uma próxima safra maior, com as chuvas que favoreceriam assim o algodão irrigado, ainda assim é muito aquém do que a Austrália já produziu, é muito mais baixo, né? Então, o Brasil tem condições de aumentar, assim, a sua participação em outros mercados e é importante a gente gastar energia para aumentá-los. O Brasil, recentemente, tem até exportado para a Índia, né, que é um grande consumidor de algodão, um grande produtor, né, já foi o segundo maior exportador de algodão do mundo, hoje não é mais, né, tem uma exportação estimada em mais ou menos 1 milhão de toneladas, ou seja, metade do que o Brasil exporta.
mas ainda assim a Índia, por uma questão, quando a gente discute muito aqui sobre geopolítica, né, e os impactos que tem na precificação e a distorção entre oferta e demanda em um determinado espaço de tempo, né, a gente vê que muitas vezes a Índia, apesar de ter uma safra grande e um consumo forte, aquele algodão que é produzido ele não está disponível na janela específica, né, o que faz trazer uma certa oportunidade de precificação também para o Brasil, não só de fornecimento, mas também de precificação do basis, né? Então, essa geopolítica e essa distorção que às vezes traz para o mercado, a gente tem que analisá-las, entendê-las e buscar as oportunidades que aparecem dentro delas, porque também existem oportunidades, né? E elas são importantes. Então, o Alexandre, respondendo essa pergunta, quando a gente olha a matriz mundial entre exportação e importação nos principais países, claramente a gente vê que a gente tem que estar com uma presença constante na China para entender o que está acontecendo, até porque é o maior importador e tem um déficit grande entre o que produz e o que consome, mas a gente tem que gastar muita energia e muito trabalho em aumentar a nossa participação em outros países que, se a gente aumentar, se a gente falar sair de 15% para 20%, 25%, a gente praticamente já cobre uma eventual redução que a gente vai ter na China nessa próxima temporada. Perfeito, obrigado, Henrique. Só comentando complementando um comentário que vocês fez em relação ao relacionamento do Brasil e China, a gente não pode esquecer que da força do nosso relacionamento em relação a outras commodities, não só algodão, né? Então, eu acredito que realmente a gente tem sempre uma porta aberta, porque a gente está vendo a força deles em relação ao milho, a carne brasileira e a soja brasileira. Né? Muito forte. Então, só pontuar em relação a isso. Já aproveitando agora com relação ao bio, também temos uma pergunta, e o pessoal que está perguntando nos questions IA, depois eu vou tentar responder individualmente, que não dá tempo de ler online agora, tá? Para a gente dar a celeridade aqui, mas eu vou conseguir responder um a um lá. Bill, você falou da velocidade, que pontou uma coisa muito importante em relação à fase 1, né, do acordo China-Estados Unidos, né, nessas últimas 10 semanas, em plena pandemia, onde a China comprou muito agressivamente o algodão americano. Vamos imaginar um cenário de eleição americano que vai ter aí no mês de outubro, novembro, com uma vitória de um democrata. Você acredita que esse acordo ele vai se estreitar ou ele pode ter alguma ruptura? Aproveitando porque o Trump hoje mesmo comentou que o gato subiu no telhado, que a fase 2 é difícil de se realizar, de se implementar, né, devido à pandemia. Me parece jogo político, mas nós aqui, produtores de algodão, somos afetados a qualquer decisão e qualquer Twitter que o Trump posta, né? Então, a gente hoje tem que ficar muito atento em relação a isso. Então, 1.1 é em relação à questão política americana, se isso pode prejudicar o andamento, e uma outra questão em relação ao tamanho da safra americana, que vem muito pequeno, com uma redução, pequeno não, vem uma safra grande, mas uma redução muito agressiva, com possível abandono de área agressivo, porque a informação que tem é que o clima não está andando bem no West Texas, previsão não são boas e deve tirar a produtividade deles também, né? Qual o impacto disso para nós aí, olhando oportunidades do produtor brasileiro? Okay. It's very hard to answer a political question when it comes to the USA. Whether or not a change in the administration from Republicans to Democrats would affect any trade deal, that's above my pay grade. It's too hard to answer that question. I think there are very good reasons why China wants to honor the phase 1 deal, and whether a democratic win would change that, I just don't know. I doubt it somehow. And as for Trump's tweets, well, they blow hot and cold, right? So one day it's off, one day it's on. That's very difficult to predict. But the fact is that
Enrique said it as well, that the speed at which this has happened, I think, has surprised everyone. And frankly, I don't think it's over yet. I think they continue to buy US cotton. I think they continue to show willing to honor this trade agreement. In fact, this week, there were some record corn purchases from China to the USA. So they keep going. And I think they will keep going with cotton, at least for now. Turning to your second question, Alexandre, which was regarding the smaller plantings in the US and therefore the smaller crop. Yes, that is a reality. Today, there was a new production number released by the USDA, and it came in a little bit lower than expected. Most people were expecting it at around 18 million bales, and it came in closer to 17.5 million bales. Yeah, that's a significant drop in acreage, and it's quite interesting when you look at the fact that the US has dropped their acres by about 1.5 million acres. They've dropped their projected production by close to 3 million bales. It's pretty significant, and this is actually a message the market is trying to deliver to farmers around the world. And Brazilian farmers are not immune to this message, which is plant less cotton. We're in a global demand crisis right now, and prices are supposed to deliver a message to farmers saying plant a little bit less of this commodity. But there are so many distortions in that price message today. In the US has some pretty significant subsidy programs. I think the major distortion in Brazil is the currency, where the Brazilian real has weakened enormously. That's distorting the message. In somewhere like India, you have the most enormous government program, which effectively deafens the message. The Indian farmer isn't even hearing about lower prices. So I think the US is lowering their production. Will that help Brazil? Yes, it will. Not right now, because demand is so poor right now that I really don't think there is much that can be done. However, when demand recovers, and it will recover, when it does recover, then a lower US crop will help Brazil, yes. And I think going back to what the other speakers said, it is an opportunity there to build on the good work in non-Chinese markets. You've taken some market share, you can take more market share, and then the battleground is to keep that market share. But I think that is an opportunity. Thank you. Ok, obrigado, Alexandre, pelas perguntas. Vamos continuar aqui. Gostaria de passar a palavra agora para o Fernando Pimentel, para traçar aí algumas palavras, algumas recomendações e algumas visões do que está acontecendo no mercado interno do nosso algodão aqui na indústria brasileira. Fernando, boa noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os que estão participando dessa live, o Bill, o Thomas, Henrique, o Benevides, o Menegatti, o Alexandre Demarco e aqueles que estão nos acompanhando. Bom, da última live para cá, o que tem de mais relevante é que as retomadas, principalmente no estado de São Paulo, elas foram ganhando corpo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando idas e vindas em outras áreas que já haviam flexibilizado as atividades comerciais. Então, essa retomada, como era esperada, ela está sendo uma retomada lenta e as empresas industriais elas começaram a funcionar. Eu diria que hoje, entre 40% e 50% da sua capacidade. E cerca de 48% das respondentes da nossa última enquete indicaram que estariam operando com 50% ou mais de ociosidade. Ainda prevalece uma série de empresas que se voltaram para produzir produtos médico-hospitalares,
aquela febre das máscaras de proteção social que deu um boom, começa a se acomodar, como era de se esperar, e continuamos, salvo alguma mudança, alguma notícia inesperadamente não adequada, não agradável, mas acreditamos que não, é que nós chegaremos ao final do ano com alguma coisa como 65%, 70% do que seria atividade normal. Também nessa última enquete que fizemos com as nossas empresas, 62% indicou que espera estar no mesmo patamar pré-pandemia, início desse ano, janeiro, fevereiro, por volta de meados do ano que vem. Ou seja, olhando de hoje, 50%, chegando a 70%, nós vamos estar operando aí esse segundo semestre em torno de 60% da capacidade total acontecendo o que a gente está enxergando nesse momento. E depois, olhando 70% para 100% em meados do ano que vem, nós estaríamos aí com cerca de 85%. Um pelo outro, nós estaríamos operando nos próximos 12 meses, numa faixa de 60% nesse primeiro semestre, 85% na outra, um conjunto de 70%, 75%, que nos leva de novo a reiterar que uma perspectiva de consumo se daria na faixa de 540, 550 mil toneladas. Importante observar que nesse momento em que o varejo volta, tem feito alguns dias de frio e os produtos que têm puxado mais o consumo são produtos os chamados usos para dentro do lar, moletons, etc., que tem um conjunto de misturas de fibra e aquilo que o Thomas colocou sobre o preço do poliéster vis-à-vis ao preço do algodão sempre influencia, quer dizer, não é só uma questão da demanda em si, mas as misturas que são feitas ou preferência por alguma fibra que eventualmente possa te dar condições de uma operacionalidade ou uma rentabilidade melhor. Nós estamos com o consumidor, uma parte deles ainda muito cautelosa, bombou, explodiu a questão do online, grandes operações, grandes varejistas aceleraram fortemente essa questão do comércio eletrônico e essa digitalização dos negócios está fazendo toda a diferença para quem já está dentro. Quem está fora vai ter que correr muito atrás do prejuízo. As importações caíram, elas continuam abaixo do que aconteceu no ano passado, porém, é importante frisar que elas estão abaixo do ano passado, no total em torno de 24% em volume e no vestuário na faixa aí de uns 30%, mas essa queda é menor do que a queda do que ocorreu no varejo nesse período. O índice Cielo divulgado essa semana, o índice semanal, mostrou que nós estamos aí com cerca de 44% do consumo da semana pré-pandemia. Já estivemos pior, então estamos numa evolução. Por outro lado, o indicador de maio de vendas mostrou um crescimento de 100% sobre abril. Óbvio que é uma base muito baixa. Mas o Thomas, nós estamos acompanhando muito o que está acontecendo na China e outros lugares que tem esse solavanco, mas se ele é sustentável ou não, nós vamos ter que acompanhar para e passo. As fiações, uma boa parte delas estão rodando já a plena carga, não todas. O denim, que é um grande consumidor de algodão, está na faixa de 50%, está voltando, as pessoas estão até um pouco mais animadas. O Sérgio vai falar um pouco sobre a parte de brins. Quando eu falo denim, o jeanswear é um grande consumidor. A linha LAR, eu tenho tido informações também que é um consumidor grande de algodão na área de toalhas, está indo razoavelmente bem. Então, o sentimento hoje é muito melhor do que o sentimento de um mês atrás, sem dúvida nenhuma, de um mês e meio atrás. Mas as incertezas persistem. E a questão do crédito, ela continua muito crítica, porque as empresas estão exângues e a verdade é que, do ponto de vista prático, principalmente as confecções, elas ficaram muito sacrificadas e as menores, então, nem se fala. Algumas linhas de crédito, como a empresa âncora no BNDES, e alguns grandes varejistas estão tomando esses recursos para dar sustentação à sua rede de fornecedores, mas no overall, no conjunto geral da obra, o crédito ainda está mascando muito e hoje nós tivemos uma reunião presencial em Brasília com o general Braga Neto, da Casa Civil, e esse é um tema que está pontuando fortemente as nossas ações, por isso também aquela aquele comentário meu lá atrás
sobre aquela linha que vocês estão trabalhando no Senado, que nós também estamos nos acoplando a ela para tentar enxergar alguma possibilidade de gerar funding para comprar a matéria-prima algodão num prazo um pouco mais longo. Isso vai fazer muita diferença, do meu ponto de vista, e o Sérgio pode fazer algum comentário a respeito, porque, a despeito do poliéster estar muito barato, mas ele tem, pelo menos no Brasil, um prazo de venda curto. Se você conseguir alongar o prazo com critério de crédito adequado, você ajuda a competitividade de uma determinada matéria-prima, que apesar de estar mais cara, pode dar um fôlego financeiro para a indústria respirar nessa retomada. Então, o quadro hoje é melhor do que nós tínhamos quando fizemos a nossa última live. As exportações, elas estão em queda, porém uma queda menor do que as importações. Nós deveremos ter aí uns 300 milhões de peças a menos importadas esse ano, mas nós vamos ter aí um consumo geral de umas 900, 950 milhões de peças de vestuário a menos. O vestuário é 60% do consumo de fibras e 40% está em outras utilizações, cama, mesa, banho, decoração, etc. Então, o copo hoje é um meio cheio, meio vazio, melhor do que estávamos antes, alguns indicadores positivos, mas não dá para fazer nenhum tipo de aposta mais consistente, salvo se tivermos aí alguma notícia alvissareira na questão do tratamento da Covid. Algumas coisas estão avançando, vacinas, etc., mas não há como apostar que tudo isso que nós estamos comentando aqui agora irá se materializar. Sim, poderá acontecer, se nada de ruim houver à frente, e mantendo o cenário que nós estamos e imaginando que alguma solução mais definitiva vai se dar a partir do ano que vem, não efetivamente no segundo semestre desse ano. Então, os negócios estão começando a andar e a indústria, em todos os seus elos de produção, está tentando acomodar a questão do crédito, porque, na verdade, houve uma grande inadimplência dentro do setor, um tentando ajudar o outro para poder empurrar e sair dessa crise. Então, melhores do que um mês atrás, mas sem garantia de um futuro brilhante, mas a expectativa é de chegar ao final do ano com 65%, 70% daquilo que seria um movimento normal e só ter uma operação mais normalizada a níveis pré-pandemia em meados do ano que vem. Em linhas gerais, é isso. Ok, obrigado, Fernando. Vou passar agora para o Sérgio Benevides, para ele também tecer alguns comentários sobre o mercado interno. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Com tantos palestrantes bons aí no começo, o Thomas, o Bill, o Henrique e agora o Fernando e o Alexandre de Marco, fica difícil você fazer alguma contribuição, mas é muito importante ressaltar que a indústria tem feito um esforço sobrenatural para poder voltar a pleno. Como o Fernando falou, a fiação por fazer fios, no caso para malharia, para camisaria, por sua vez, está andando melhor do que a tecelagem, visto que as pessoas participando de muitas lives precisam mudar as camisas. As calças, não. Talvez, em muitos casos, nem vestir calça, né? Você está de paletó e de bermuda ao mesmo tempo. Então, o consumo mundial, e no caso do Brasil, no caso da Saja, do Brim e do Índico, a gente está tentando dar crédito para quem nos deve, assim mesmo não tem demanda. Não tem demanda, a gente está forçando, baixando até preço, indo ao custo, e no nosso setor, praticamente, a gente vendeu entre 50% a 55% no mês de junho. Esse mês está tateando também nesses níveis, no caso, e a calça pesa em torno de 500 a 600 gramas de algodão, já uma camisa em torno de 150 a 200. Então, assim, a camisa está vendendo mais e a calça vendendo menos. O crédito vai ser muito importante para isso. Se sair esse EGF, vai melhorar, porque a gente pode pegar alguma parte desse dinheiro e dar mais crédito para quem nos deve. Isso é muito importante. Estamos tentando fazer um esforço, acho que a cadeia como um todo, para preservar os empregos.
No nosso caso, a gente tem 1.500 empregos, estamos preservando todos, fazendo o possível para que a gente não consiga demitir ninguém, apesar da demanda ter caído. Voltando um pouco para a malharia, está vendendo tudo, no caso para fiação, agora o preço é que a gente não consegue remunerar em função do dólar. Então, assim, mesmo com o dólar alto e o algodão que a gente está comprando, o preço do fio 30 penteado, que é o nosso carro-chefe, hoje era para estar na casa de 19 a 20, está em 16,50, 17, 17,50 no máximo. E nós temos que dar crédito para quem nos deve, né? Então, assim, a questão de crédito é muito importante. No lado da compra do algodão é um outro problema, visto que a gente passou 110 dias sem consumir e a maioria das indústrias têxteis estavam compradas. E compradas com preços fixados maiores. Então, hoje, a gente temos que pensar um pouco como iremos fazer com esses contratos mais caros e que a gente não retirou e o preço é 68, 70, enquanto o mercado hoje é 600, 700 ovos. Então, assim, hoje, quem não está comprado está melhor do que está comprado. E antes da safra, e antes da pandemia, tinha que estar comprado porque a previsão de consumo interno ia ser em torno de 720 mil, mundial 26 milhões e pouco, muita exportação e muitas das indústrias têxteis fizeram compras altas, grandes, e agora a gente com esse problema aí que a gente tem que sentar numa mesa uma hora e renegociar. Mas nós temos que ter fé, otimismo, que uma hora essa vacina vai chegar, como diz o Thomas, vamos rezar para essa vacina chegar e que essa previsão do Fernando, que eu acho muito realista, a gente consiga terminar o ano com 75% e entrar no outro ano um pouco mais forte e que a gente possa ter dias melhores. Um abraço aí a todos. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela disposição. Menegatti, passar a palavra a você, para você fazer questionamentos aí ao Sérgio e ao Fernando. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar com colegas tão nobres, tão atualizados aonde nós atuamos, né? Estão ouvindo bem? Todos? Sim, estamos ouvindo. Opa. Quero Menegatti, acho que você está falhando. De uma forma diferente. Eu acho que foi muito boas as apresentações dos colegas. Eu gostaria de colocar um ponto. Eu gostaria de colocar o seguinte ponto. Tal como nas outras safras, essa região, que é uma região que mais demora para vender a safra, nós estamos exatamente como todas as safras anteriores. Praticamente no fim dos... Menegatti, a sua conexão está ruim, está cortando bastante. Toda vendida tem um ou... Ele tirar o vídeo e ficar só com o som. Menegatti, está nos ouvindo? A sua conexão está cortando bastante. Se você puder tirar o vídeo, talvez fique melhor. Acho que ele caiu, hein? Voltou. Menegatti, se você puder tirar o vídeo, às vezes fica melhor. Seu microfone também está mudo, Menegatti. Vamos lá.
Agora acho que vai. Então, eu creio que nós estamos um pouco assustados por dois motivos. O primeiro, a safra muito grande que nós nunca tivemos, e o outro, claro, a pandemia. Mas, em termos práticos, a quantidade de produto que a gente tem ainda na mão dos nossos produtores são quantidades muito pequenas. E uma outra coisa importante, nós estamos iniciando a colher uma safra muito grande, no entanto, toda a nossa capacidade de beneficiamento está vendida. Nós temos até dezembro os compromissos de embarques do tamanho da nossa capacidade de beneficiamento. Pouca coisa vai sobrar para ser vendido nesse período. É claro que a China, olhando para nós, 2 milhões e 700, 2 milhões e 800, exportado já 1 milhão e 900, ela não veria comprar aqui 500 mil toneladas, 600, 800, 1 milhão de toneladas. É claro que não. Nós estamos vendo uma recuperação bastante forte, compensando parte do que nós perdemos durante aquelas paradas, tanto na venda de algodão como na venda de fio. Nossos clientes estão vendendo bem, acima do que estão produzindo, ou seja, aquele estoque que a gente fez quando tudo parou, especialmente em São Paulo, como bem disse o Fernando, nós estamos repondo, nós estamos vendendo acima da produção. É uma recuperação daquilo que estava represado? Não sei. Mas eu quero colocar esse contraponto, presidente e colegas, porque a nossa grande safra do ano passado, com pandemia e tudo, ela foi embora, ela acabou, só tem um resíduo. E a nossa grande safra que está vindo está bem vendida, está praticamente dentro da capacidade máxima que nós temos de beneficiamento e embarque, e temos assistido um excelente trabalho das trades, da ANEA, como um todo, conseguindo levar esse algodão embora. Essa situação, assim, olhando a safra velha, olhando a safra que vem, a pandemia, o que nós sofremos, o estrago que foi feito, a única coisa de diferente que tem nesse momento é o nosso preço ter abaixado de 70 centavos para 50. A indústria nacional brasileira está pagando 50 centavos, hoje 51 no algodão nacional. As exportações, nós perdemos aquele prêmio que nós tínhamos, estão muito alto o desconto dos bases. Então, eu acho que nós deveríamos dar uma olhada também para esse aspecto. Nós não estamos entulhados de mercadoria. A safra velha, grande, enorme, foi, graças ao trabalho de todos, especialmente o pessoal da ANEA, a safra foi. A safra nova está indo, ela está começando a ser colhida agora, mas ela vai embora. A China vai voltar a comprar, já não comprou o nosso, porque nós não tínhamos suficiente para atender, eu acredito. Então, nós temos que levar essa observação como um contraponto, porque nós estamos mostrando para o nosso produtor que uma saca de soja, pela primeira vez na história, está valendo 20% a mais que uma roupa de algodão em pluma, né? E talvez estejamos assustados com o sucesso do tamanho da nossa safra, do tamanho da competência dos nossos produtores e dos nossos exportadores, e estamos assustados com o tamanho da pandemia, que não é pequeno, causa graves problemas. Cortou novamente. E vendemos a safra grande nova. Então, há algo no ar. Há algo no ar. E o que mais a gente sente de todas essas mudanças é realmente a mudança nos preços que os produtores estão recebendo. De forma que eu não sei de onde veio, talvez o Fernando Pimentel, Benevidas, possa me ajudar, mas há uma recuperação forte, saudável
e uma vontade muito grande da indústria nacional trabalhar novamente. Estão nos comprando mais algodão, estão nos encomendando mais algodão, estão nos comprando mais fio, encomendando mais fio. Nós, nesse último 15 dias de junho e esses primeiros dias de julho, nós vendemos mais que os momentos de pré-pandemia, em termos de volume. Eu gostaria, então, para encerrar minha fala, depois desse contraponto, né, mais como uma provocação para a gente se localizar, inspirado naquela pergunta do Bill, aonde estamos, para onde vamos, gostaria da opinião do Fernando, do Benevides, pessoas bastante equilibradas, bastante amigas do setor, bastante empenhadas, valorosos companheiros, que pudesse contribuir ou ajudar a gente a se localizar nessa situação. Benevides. Menegatti, se eu puder, presidente Paulo, posso me manifestar? Pois não, por favor. Tem um fator que está puxando muito o mercado, a nosso ver, que é o Corona Voucher. Esse dinheiro, e nós temos detectado um aumento de transações pagas em dinheiro, típico do consumidor que está recebendo esses R$600, que é pouco individualmente, mas a massa que está sendo posta na economia é muito grande. Temos percebido também, por fornecedores de linhas e outros insumos, um aumento na participação dos atacadistas e distribuidores, em detrimento da venda direta a grandes confeccionistas. Os grandes confeccionistas que atendem aos grandes varejistas ainda estão rodando a meia boca. Os grandes varejistas com lojas em shopping, etc., que atendem a um público classe média, esse grupo ele não está ainda indo às ruas. Quem está nas ruas é aquele que está trabalhando, que está gastando o seu dinheiro em comida, em bens de primeira necessidade, inclusive artigos têxteis. Então, eu diria que, pelo que a gente tem sondado com alguns produtores de denim, por exemplo, não estou dizendo todos, eles estão operando aí com metade, 40% do que era o atendimento dos pedidos dos seus grandes clientes confeccionistas que atendem aos grandes magazins, que ainda não embalaram totalmente, abre comércio, fecha comércio, e estão trabalhando muito com essa linha mais popular, quase que aquele perfil da construção civil, que o sujeito vai lá, compra cimento, faz uma reforma da casa, compra um pano, costura, vende. Então, o mercado ele está encontrando uma demanda mais forte neste segmento do que no segmento que eu chamaria aí o segmento direto via as confecções de grande capacidade de transformação. Isso a gente entende que é fruto bastante desses 50 a 60 bilhões de reais que estão sendo postos na economia por conta desse Corona Voucher, que tem ajudado demais e que vai ser prorrogado por mais 2 meses. Nós estamos olhando bastante o último trimestre do ano, porque você tem as medidas do emprego, várias empresas aí com suspensão ou voltando ao trabalho, mas com jornada reduzida, e tem o suporte do Corona Voucher. Ao final desse terceiro trimestre, por assim dizer, essas medidas cessam. E isso está nos levando, está nos colocando atenção muito grande nesse último trimestre, não pela perspectiva de uma retomada que é natural que você tenha melhor movimento no final do ano, mas pelo fim destes programas, salvo alguma decisão diferente do Congresso Nacional. Então, se eu posso dar a minha percepção junto ao que eu estou ouvindo de vários segmentos, isso tem a ver. Algumas empresas me relatando também que começaram a vender bem roupas para a área de proteção, uniformes, que está voltando a ser trabalhado. Então, tem um movimento, só não sabemos se é uma bolha que está puxando assim essa primeira empurrada, como o Thomas falou um pouco da China, depois acomoda, ou como é que isso vai se postergar. Mas o efeito do Corona Voucher é muito visível por tudo que a gente está percebendo. Ok.
Menegatti, mais alguma coisa a ser posta? Menegatti caiu. Alexandre, eu gostaria que você Só um minuto. tomasse... Alô? Só mais um minuto. Ah, Só mais 30 segundos, um minuto. Nós temos casos de clientes nossos que já começam o arrependimento de ter parado 15 dias, 20 dias. Ou seja, o estoque que fez parar, em alguns casos, ele já vendeu, já está com praticamente o estoque zerado. Isso é uma notícia tão impressionante para nós que a gente realmente fica se perguntando se isso vai perdurar, até onde vai. Então, eu agradeço a resposta do Fernando, mas eu queria deixar aos amigos esse ponto de vista interessante. Safra grande, pandemia, e nós estamos vivos e quase sem estoque, e a próxima safra está bem vendida, contando com a expertise dos nossos grandes parceiros fundamentais na exportação de algodão. Eu não tenho medo da próxima safra, não. Eu acho que nós vamos em frente, sim. Obrigado, presidente. Eu encerro a minha fala aqui. Por favor, obrigado, Menegatti. Por favor, eu queria só dar uma palavrinha aí para o Menegatti. O que ocorreu também nesse começo é que muitas fábricas entraram na pandemia, no caso, outras, sem estoque de algodão, sem estoque. Então, quando elas tiveram que voltar, tiveram que comprar algodão rápido. Então, pode ter acontecido um movimento rápido, mas depois com a tendência de uma certa estabilidade. Entendeu, Menegatti? Então, talvez agora tende a ter uma certa estabilidade e uma espera por dias melhores. Tá certo? Ok, obrigado. Passar a palavra para o Alexandre para fazer mais algumas perguntas para o Thomas e para o Bill e o Henrique. Bom, retomando aqui, já aproveitando o gancho do Menegatti do Pimentel, do Corona Voucher, esse Corona Voucher daí foi ao redor do mundo, né? Vamos colocar, teve uma injeção de liquidez no mundo todo. E em algum lugar esse dinheiro ia aparecer, né? Quando tivesse uma calmaria. Então, isso é um reflexo que provavelmente vai aparecer nas commodities também, nas ações e tudo vai. Isso às vezes, esses fluxos financeiros que na palestra do Bill ele comentou, em algum lugar aparece esse excesso de dólares e esse dinheiro que estava represado, socorreu no momento emergencial e ele vai aparecer. Só pontuar esse ponto de vista aí. O Thomas, na primeira parte não deu para conversar por causa do tempo, Thomas. Você abriu, como sempre, brilhantemente, falando sobre a pandemia na China, que é sempre para nós, capta muita atenção, até porque nós estamos na pandemia aqui, especialmente Mato Grosso, está muito ruim. Né? Enquanto você pontuou sucesso e você acredita na transparência dos números chineses, né? Aqui, infelizmente, as Américas estão sendo um fracasso no combate à pandemia, né? Os números estão aí para todo mundo ver, quase 200 mil mortos nas Américas. É um número bem forte, bem ruim para todo mundo. E sem nenhum cenário de conter esse cenário ruim, né? Em relação a isso. No meio disso, a gente tem que conviver. Você comentou a respeito da recomposição, Thomas, no primeira live, eu me recordo bem, você não acreditava muito na fase 1 do acordo China-Estados Unidos. E agora os números estão desmistificando um pouco isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e você comentou também que poderá haver compra da reserva chinesa também para o algodão brasileiro. Existe alguma ação que nós, brasileiros, podemos fazer para que isso ocorra também? Então, primeiro, para o acordo comercial dos Estados Unidos com a China, é verdade que alguns meses atrás eu fiquei mais cético sobre o sucesso disso e parece que os chineses realmente têm a vontade de pagar quanto for necessário para pacificar os americanos. O problema é isso, é claro que não pode ser duradouro. Né? Agora,
a reserva deles não está muito cheia, eles têm o potencial de comprar, mas eles não podem comprar cada ano. E o que acontece agora, né? A China compra algodão americano, é verdade, mas isso não é o consumo chinês que compra. É a reserva que compra. Esse algodão não está sendo consumido, está sendo colocado num armazém. Né? E assim, eu sou bastante optimista, assim que a demanda real, a demanda dos privados, a demanda da indústria voltar, eles vão comprar brasileiro, sem dúvida alguma. Porque a indústria gosta do algodão brasileiro e nos preços atuais está super competitivo. Porque não é a China que compra, a China não é uma unidade em si. Tem a reserva chinesa, que aí é o governo. Mas o mercado real da China são milhares de empresas privadas que consomem algodão realmente para o mercado real. Eles compram o que é no interesse deles. E assim que o mercado voltar a uma situação um pouco mais estável, eu tenho a convicção absoluta que essas fiações vão voltar no mercado e comprar brasileiro. Nos preços atuais, o Brasil tem uma vantagem enorme. E, aliás, o mesmo vale para o Vietnã. Mais ou menos quase 60% do têxtil no Vietnã na realidade, é chinês. São empresas chinesas que têm a produção no Vietnã. Mas eles compram na China, depois o algodão vai para o Vietnã. E aí, também tenho certeza que vamos ver mais demanda para essas empresas para o algodão brasileiro. Simplesmente porque o preço é competitivo. Perfeito, obrigado, Thomas. Nós temos perguntas do QIA, eu dou uma condensadinha bem rápida. Tem uma pontuação sobre um comentário que o Menegatti falou a respeito da tabela da ANEA, isso vai ser objeto de negociação entre a Abrapa e a ANEA. O pessoal está descontente em relação aos deságios, tá? É meio em relação a isso, mas esse não é o foco dessa live, mas só pontuar e observar que isso não é agora que a gente vai discutir esse assunto. Ponto 2, estou se referendando em relação ao mercado. Paulo, é para você a pergunta em relação à possibilidade, o Paulo e o Bill podem ajudar em relação a isso, porque o Bill comentou na palestra dele sobre a implementação do mercado brasileiro, de uma bolsa brasileira de algodão, mercado futuro brasileiro. Olha, a questão de implementação do mercado, uma bolsa brasileira, nós vemos até mesmo na soja, na parte do milho, essas coisas já foram tentados fazer esse tipo de implementação, contudo o mercado acaba seguindo as bolsas tradicionais, né? Por exemplo, o algodão é Chicago, o soja é Chicago, né? O milho também é Chicago, algodão é Nova York. Essas implementações, na maioria das vezes, elas ficam muito mais para dentro do nosso mercado interno do que realmente a gente conseguir implementar isso daí no mercado de exportação. Essa é a minha visão. É bem difícil essa implementação. O Bill gostaria de acrescentar, o Bill e o Henrique aproveitando também sobre esse assunto. Yes, I mean, I agree with Paulo. I think it is very difficult. It's desirable, but difficult. I mean, for a futures market to work, you have to have first the producers and the users domestically on board, then you have to get the traders on board, and finally you have to get the speculators on board. It's a desirable but tough job, but it's not impossible. There are futures contracts that exist with multiple origins, such as sugar and coffee, and are deliverable internationally. They do work, they can exist, but yeah, it's a big job. E Alexandre?
Eu acho que está respondido os principais pontos em relação a isso, deixando claro que o produtor, a gente fala bastante em bases, né? Do lado dos traders aí, em relação a bases do algodão brasileiro e americano, o produtor olha muito bases, obviamente, também, mas ele não é o preponderante. O preponderante para o produtor brasileiro é o preço final, é quando ele fecha a conta, né? Às vezes um basis eu sempre falo, comento isso, um basis de 800 off sobre o mercado de 50 centavos, 800 off sobre o mercado de 90 centavos pode ser excelente. E assim como um 400 on sobre o mercado de 50 pode ser uma porcaria. Então a gente olha, nós como produtores, como temos custos para olhar, a gente está olhando muito o preço final, né? Quando o mercado dispara, o mercado americano dispara por qualquer motivo, é sempre bem-vindo, a gente vai administrar esses bases, mas é sempre bem-vindo no final do frigir dos ovos, né, em relação a isso. E pontuar que as outras vezes eu não consegui pontuar, até me despedindo, agradecendo a Indústria Nacional, Fernando Pimentel, Sérgio Benevides, a gente planta algodão e deve ao algodão, à cultura do algodão, à Indústria Nacional. Nunca podemos esquecer isso, em detrimento hoje dela consumir menos do nosso algodão. A gente é muito grato, a gente nasceu, cresceu, dependendo da Indústria Nacional. Depois conseguimos mercados internacionais, mas a gente depende de vocês, tá? Obrigado, um abraço a todos. Ok, Alexandre, obrigado pela tua colocação. Agora, só para encerramento, primeiramente eu gostaria de deixar marcado a próxima live. Acredito que mensalmente está muito puxado. Sugeriria para todos aí dia 15 de setembro a próxima live, se todos concordar. Ok, de acordo. Ok, Paulo. Ok. Quem não se manifestou, concordou? Setembro é uma terça-feira. Uma terça-feira, dia 15 de setembro, uma terça-feira, ok? Bom, agora 20 segundinhos para cada um se despedir, começando pelo Bill. Thank you very much. I think Brazil has done a great job. I hope some of the recommendations and ideas I've put forward will give food for thought to people. That's the idea, to stimulate a debate. But thank you very much for listening to me. Thomas. Também muito obrigado por ter me convidado e vai ser um prazer participar no 15 de setembro. Boa sorte a todo mundo. Espero que até o 15 de setembro já temos uma vacina. Toi, toi, toi. Deus te ouça. Fernando Pimentel. Só complementando, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. E sobre o que eu falei com o Menegatti, também é um ponto importante. Os grandes varejistas estavam estocados e ainda estão trabalhando na desestocagem das mercadorias que foram compradas para atender essa temporada que as lojas ficaram interrompidas. Consequentemente, eu só posso ter uma palavra de esperança. Esperança de que nós continuemos nessa retomada e que não haja nenhum sobressalto à frente e que a cotonicultura e a indústria têxtil brasileira continuem a caminhar juntos aí nessa trajetória de sucesso, transformando mais algodão no Brasil para exportar mais roupa, mais cama, mesa e banho, mais tecido e preservando, obviamente, o market share do mercado da pluma. Boa noite a todos, muito obrigado. Ok, obrigado, Fernando. Henrique, Anéia. Obrigado a todos que participaram aqui dessa nossa live. Eu acho que a próxima, em meados de setembro, Paulo, é uma data muito boa. A gente vai estar no ciclo de exportação aí do segundo semestre, momento super importante para a gente ver o que está acontecendo com os embarques para os principais destinos. Então, é um bom reencontro para todos nós. Vai ter bastante coisa para discutir. Agradecer a colocação de todos os colegas, dizer novamente que a ANEA está à disposição. É de interesse do setor que a gente continue batalhando, ganhando o mercado lá fora, né? Mas como a gente sabe aqui que o Brasil tem uma ambição de ser o grande produtor mundial, um dos maiores produtores mundiais, mas eu acho que o mais importante nessa ambição é do Brasil se tornar o maior exportador mundial mesmo, né? Nos próximos anos, muito próximo dos Estados Unidos, ou então com um número até um pouco acima dos Estados Unidos.
quando eu coloco os desafios para os produtores nos meus encontros, os produtores alcançam esses desafios. Então, tem um pouco de cuidado agora em colocar desafio daqui para frente, porque vocês entregam rápido demais, viu, produtores? Então, quando eu falo, o Brasil um dia vai ter que produzir mais de 2 milhões de toneladas, vocês vão lá na safra seguinte e já produzem 2.800. Eu falo, um dia o Brasil vai ter que ser o segundo maior exportador. Não dá nem 2 anos, a gente já vira o segundo maior exportador. Então, vou virar um pouco aqui o ponteiro dos desafios. Vou deixar aqui o desafio para o Fernando Pimentel, dos amigos da indústria têxtil, para a gente voltar a ter um Brasil de 1 milhão de toneladas de algodão de consumo aqui, porque, com certeza, produzindo 3, 3,5, 4 milhões de toneladas, quem sabe no futuro, exportando 3 milhões de toneladas, vai ser muito sadio a gente ter a indústria têxtil nacional mais fortalecida, grande consumidora do algodão brasileiro, como já foi no passado, né? Porque é um baita de um privilégio que a gente tem como país, ter uma produção em grande escala, com qualidade, com a tecnologia que tem no Brasil, que é indiscutível, muito diferente do que existe no resto do mundo, e o privilégio de ter uma indústria têxtil aqui no nosso território fortalecida, mostrando para a gente também o que está acontecendo com a tendência no mundo e nos consumidores, e a gente poder aqui como setor se reunir, debater, discutir as principais ideias que levam a cotonicultura para o sucesso que já atingiu até agora e para superar os desafios que tem aqui pela frente. Então todos de parabéns, e que bom que a gente tem muito trabalho e muito desafio pela frente. Se fosse o contrário, aí sim eu estaria preocupado. Uma boa noite para todos e um bom final de semana. Obrigado. Obrigado, Henrique. Sérgio Benevides. Palavra de esperança, né? Vamos torcer por essa vacina na nossa próxima live, no dia 15 de setembro. E pegando aí o gancho do Henrique, que a gente consiga sair dos 560 mil desse ano para 750 no próximo e chegando em 850. E, quem sabe, voltando a 1 milhão de consumo interno na nossa indústria. É o nosso sonho, a gente vai trabalhar por isso. Como o Thomas colocou no começo dessa live, talvez essa posição geopolítica que a China colocou, talvez vá ter um processo de internalização das indústrias de cada país. E se isso acontecer no Brasil, vai ser muito bom para a indústria nacional. Então, a gente tem esperança que a nossa indústria volte a crescer, volte a ficar forte, e daqui a um tempo a gente pode ter dias bem melhores do que passando esse ano. Ok, obrigado muito obrigado. Menegatti. Opa, meus agradecimentos à AMPA, a todos os colegas que nos atualizaram com as esperanças, meu desejo de saúde para cada um e para todos, que é o mais importante, e a minha sensação de que seguramente nós vamos vencer, vamos passar essa crise, que a indústria nacional vai continuar crescendo. Agradecer as belas palavras do Alexandre. Realmente a indústria nacional é o nosso exemplo, é o nosso principal cliente, é o começo de tudo. Queremos crescer junto com a indústria nacional, queremos crescer junto com as nossas trades, as nossas exportações. E eu não tenho dúvida, um ou outro ano podemos ter um ponto fora de curva, de menor produção, mas nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo, e o medo que o Henrique tem é justificável, sim, nós vamos para cima mesmo. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Ok, muito obrigado a todos. Eu agradeço a participação e a paciência de todos os ouvintes. Uma boa noite a todos e até dia 15 de setembro.